6h59. O que é uma rádio web? Uma rádio web é uma estação de rádio que transmite pela internet. As rádios web são uma alternativa às estações de rádio tradicionais. Elas também são uma ótima maneira de promover sua empresa ou marca. Você pode alcançar um público global e aumentar a visibilidade da sua empresa. Venha conhecer nossos serviços. Rádio Águia Web. Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, 12h01. Esse é o seu jornal Águia Web, edição de número 132. Estamos na terça-feira, dia 16 de setembro. Uma boa tarde a você que nos assiste através da nossa live no Facebook e também nos ouve através das plataformas de rádio web digital e também através do nosso aplicativo. Siga a nossa página no YouTube, Rádio Águia Web. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde a você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Iniciando agora, né? E você terá as principais notícias, né? Do Brasil, do mundo e aqui do nosso estado. Pois é, rapaz, a CPI lá do INSS já parece que não vai dar em muita coisa não, porque o principal suspeito, o principal operador, o careca do INSS não foi depor, aí não teve nem a sessão. Para que montaram mesmo esta CPI, né? A Polícia Federal já levantou tudo. E interessante foi que foi um ministro supremo, né, que deu autorização para ele não ir lá na CPI, né? Sim, o nome do... O terrivelmente evangélico. Esqueci o nome do rapaz. André Mendonça. André Mendonça. Pois é, acho que o pessoal da direita não gostou muito não. Mas até agora não vi nenhum alvoroço não com relação a isso, né? Eu vi coisas, estou vendo coisas que eu nunca pensei em ver no Brasil, né? Porque o Brasil, agora mesmo, o historiador, esqueci o nome dele, lançou um livro recente contando a história, né? Então, houve 14 tentativas de golpe, né? 14 da República para cá. Começou na República, que foi um golpe contra Dom Pedro II, né? O exército, que não teve. República foi o exército. Botou as tropas lá no Paço Imperial, derrubou o imperador. Foram 14 golpes, né? Metade deles bem sucedido, outra metade o tiro saiu pela culatra, né? A começar lá pelo 1922, no século passado. Foram vários, né? Tentar contra o Getúlio também deu golpe, levou golpe. Eu sei que é tanto golpe, mas o primeiro que foi julgado, né? E até agora não foi perdoado, né? É esse, né? Foi a primeira vez que general de alta patente sentou no banco dos réus, que houve um julgamento. E todos os outros anteriores, o Congresso aprovou uma anistia. Vamos ver se foram atrás o Mota, né, o presidente da Câmara, foi atrás dos partidos para tentar derrubar o veto, né, do aumento do número de deputados. E aí procurou o PT, e o PT está assim meio envergonhado, né? Os senadores já estão dizendo que vão votar contra, né, a derrubada do veto. Porque boa parte dos senadores, como o senador Randolph, o líder do PT, que é senador aqui no Sergipe, tudo votaram a favor de aumentar o número de deputados. E agora estão dizendo que vão votar contra, né? Que não vão derrubar o veto do presidente Lula. Aí o Mota, o presidente da Câmara, foi atrás do PL, né? Porque o PL também é simpático a derrubar o veto do Lula. Qualquer veto do Lula, o PL quer derrubar.
E aí o PL impôs uma condição, só vota o veto, derruba o veto do Lula, para aumentar o número de deputados, se eles votarem a anistia. O PL está com ideia fixa. Eles não querem fazer outra coisa, Roberto, senão votar a anistia. Né? Eu acho a anistia uma coisa perigosa, porque se você anistiar um estrupador, né, quando ele botar os pés na rua, é bem riscoso ele praticar de novo, né? É verdade. A história está aí para mostrar, né? O Donald Trump, por exemplo, tentaram parar ele na justiça lá nos Estados Unidos, não conseguiram. Agora ele é presidente lá dos Estados Unidos. Está entrando com um pedido de 80 milhões de indenização ao The New York Times, porque publicou uma matéria contra ele. Aí fico falando em liberdade, né, de opinião. Liberdade de opinião. Se falar mal, o sujeito vai com um processo milionário contra o jornal, é a mesma coisa de botar a censura, não é não? É verdade. Isso também é... Esses dias agora, acho que o Ministério Público, né, pediu para caçar a concessão da Jovem Pan por desinformação, né? Fake news. Fake news, principalmente no período, acho que foi o período eleitoral, 2022. E veja só, um meio de comunicação é uma concessão pública, né? A pessoa, nós aqui não podemos, embora a gente está numa rádio web que não tem uma legislação ainda definida, né? Não existe uma legislação, nada que regule as rádios web. Mas tem um bom senso, né? Eu não posso aqui chegar por trás desse microfone, tem a associação Mundial de Carcará, e aqui a gente está passando a informação falsa porque a gente pode ser processado por isso, né? É verdade, né? E também, particularmente, eu não sou a favor de regulamentação das redes sociais, sou a favor de que haja punição para as Big Techs, por exemplo. Mas isso é regular, Roberto. Não, no caso, responsabilizar. Porque... mas é regular. A regulação é justamente isso. Porque é business, é um negócio, né? Tanto é que são as empresas mais ricas do mundo. O que é regular? Regular a atitude deles, porque eles não estão nem aí se é pedofilia, querem saber se estão ganhando. Eu falo nesse sentido, assim, por exemplo, nas redes sociais não tem... a pessoa simplesmente pode fazer um fake e se passar por outra pessoa, então não se identificar e fazer vários ataques de ódio, causar vários problemas ali dentro da rede social, e isso não tem nenhum problema para ela, porque muitas das vezes a rede social não pede uma identificação, não pede uma biometria, então exatamente. Nesse sentido fica bastante complicado. Agora, quando eu falo no que diz respeito a regular, porque alguém vai ter que ter um filtro moderador. Censura prévia não, o que é preciso é uma responsabilização dos atos, né? Porque veja só, é proibido roubar, aí o político assume o cargo, aí ele rouba. Não era proibido, por que ele roubou? Roubou porque ele quis. Não é? É proibido você disseminar nas redes sociais pedofilia. E aí o cara vai lá, o pedófilo, e faz. Ele faz por quê? Ele fez porque quis. Então ele tem que ser responsabilizado. E mesmo que não saiba, o fato da pessoa não conhecer a lei não dá direito a ela a desrespeitar, né? E outra coisa, nós estamos falando em regular empresas. As empresas têm que ganham dinheiro, elas têm que ter os departamentos voltados para isso, para o controle, né? Mas quando eu me refiro que eu estou vendo coisas no Brasil que eu nunca tinha visto, por exemplo, ontem o ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista a vários meios de comunicação e criticou o voto do Luiz Fux abertamente. Eu nunca tinha visto, né? E ele é o ministro mais antigo da corte, é o decano, ele foi indicado ainda pelo Fernando Henrique Cardoso e goza de muito prestígio a nível internacional, o Gilmar Mendes. Eu nunca tinha visto um ministro criticar o voto do outro. E ele criticou justamente pelaquela seara que eu já abordei aqui, né? Ora, se não houve golpe, por que vai condenar o Mauro Cid e o vice? Só condenar dois e liberar os outros? Não faz sentido um negócio desse. Eu sei que o Brasil está resistindo, né? Os Estados Unidos estão aí falando que ainda vão sancionar mais ainda o Brasil. Eu sei que o Brasil aumentou a exportação, o real se valorizou, a bolsa está batendo recorde. Lá nos Estados Unidos caiu o emprego, aumentou a inflação,
talvez, né, há indícios já de estagnação, então, desabastecimento. Quem é que está sofrendo mais, né? É verdade, né? E está previsto, né, mais sanções, né? Mais sanções. Estão dizendo que vão anunciar mais sanção. E ainda tem mais a questão da Magnitsky, né? Provavelmente mais autoridades brasileiras serão, né? E agora ainda tem mais pela- o Charles Kirk, né? Quem falar mal dele perde o emprego. Um técnico de time lá no Amazonas perdeu o emprego também porque falou mal do... Eu vi a página do Instagram do time de futebol, realmente, Amazonas FC, né? Demitiu o técnico. É complicado, né? Complicado. Quer dizer que a liberdade, você falou que é só do mão, né? Quando lá o que fazia apologia à supremacia branca, né? A intolerância religiosa. Não, ele pode dizer tudo. Agora nós aqui não podemos dizer nada. Até a Rede Globo está tirando do ar as publicações. É verdade. Do Piauí mesmo, né? Piauí mesmo, que a gente divulgou ontem, né? Aqui a respeito dos postos de gasolina, já não tá mais no site que eu busquei por fonte, né? Já tiraram. Tiraram, tá lá. Então, mas aí já não foi o Donald Trump, aí já foi o capote, né? Pois é, eu até procurei depois. Mas aqui ele não tira não, aqui da Rádio Web ele capote não vai tirar não. Ainda bem que eu baixei, hein? Tá tão animado que nós estamos esquecendo, gente, da matéria para abrir nosso jornal, que é o careca do INSS. O careca do INSS foi o maior golpista, né, desse problema do INSS. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele deu ordem para que ele só fosse lá se ele quisesse. E como ele tinha ordem para não ir, meu amigo, você acha que ele foi? Não foi, não teve nem sessão. Vamos ouvir aí a matéria. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito cancelou a oitiva que aconteceria nesta segunda-feira com o lobista Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. O adiamento ocorreu após a defesa do suspeito informar nesta manhã ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que ele não iria à reunião. A decisão de não comparecer foi uma opção, já que o Supremo Tribunal Federal havia autorizado o depoimento, mas facultado a presença do investigado. Antônio Carlos Camilo é suspeito de ser o líder de um esquema bilionário de fraudes no INSS. Ele foi preso pela Polícia Federal na última sexta-feira. Além disso, o lobista é investigado por ser sócio de empresas envolvidas no esquema e por transferir grandes quantias de dinheiro a agentes públicos. Dados do INSS apontam que os prejuízos aos aposentados e pensionistas com os descontos ilegais ultrapassam os 6 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, pro careca pro careca do INSS, o remédio para ele, sabe qual é? Foi a federal que levou ele grampeado, preso, né? Quando o menino diz assim, menino, é a federal que tá vindo aí, aí a história é outra, viu? Se esconde, né? A história é outra. O ministro Flávio Dino suspendeu as emendas aí, 9 municípios, e mandou a Polícia Federal também investigar. E os parlamentares não gostam, né? Aí querem investigar a INSS, que já está tudo investigado, né? Está sendo investigado pela Polícia Federal. Aí faz a CPI, o ministro André Mendonça diz, não, careca, você não vai lá não, fique na sua aí. Aí ficou por isso mesmo, quer dizer, a federal está com ele guardado, né? Com ele guardado. Agora as emendas, saber para onde é que vai o dinheiro e tudo, essa história toda, quando o outro ministro, o Flávio Dino, quer explicação, aí eles não querem, né? E vão fazer uma CPI das emendas, Pix. Mas quem que vai aprovar, né? Eles não vão querer. Eles não vão se investigar, né? Agora o INSS eles querem, porque de repente até pelo... Mas já teve CPI, a CPI dos anões do orçamento, histórica. Então... História, o João Alves, ganhar na loteria toda semana. Queria ter essa sorte dele aí, ganhar toda semana. Mas hoje em dia a lavagem de dinheiro está mais sofisticada, não viu o PCC? Tem
tem Postos, rede de posto de combustível. gasolina, terminal em Porto, né, no estado do Paraná. E ontem, né, o ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo foi brutalmente assassinado em Praia Grande, no litoral paulista. Olha, as cenas são assim de Hollywood. Parecia cena de filme. Cena de filme. O delegado trabalhava já como aposentado, né, há um ano. Como é o nome do delegado? Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. O delegado que prendeu Marcola, foi o delegado que combateu, deu o primeiro combate, né, ao crime organizado, se aposentou em 2023, 2024, acabou assumindo a Secretaria de Administração do município de Praia Grande, e o PCC tem uma atuação muito forte lá naquela região de Praia Grande, Guarujá, Santos, aquela região ali da Baixada, né, região do litoral. Rui Ferraz. O delegado Rui Ferraz. Foi barbaramente assassinado. Olha, em São Paulo, outro dia mataram um delator do PCC dentro do aeroporto, na saída do aeroporto. Depois se viu que tinha polícia envolvida. Agora se mata um ex-delegado, né, famoso de São Paulo, né, de forma bárbara, ontem à noite. O que está acontecendo? Aí tá só o governador disse, eu lamento, o Tarcísio disse que ia acabar com o crime. Para ir atrás de pé rapado, né? Invadir a favela, Paraisópolis. Aí é bom, é fácil, né? Dar esculacho no povo, pobre, preto, pobre, periférico. Aí, beleza, desce a ronca. Mas ir atrás do crime, porque uma inteligência policial que não sabe que o PCC tinha usina de cana-de-açúcar, fabricando álcool, trazendo metanol para jogar dentro do combustível, dono de mais de não sei quantos postos de combustível. E aqui em Barras, né, tá aí o prefeito aí com esta mega licitação aí de 9 postos de gasolina, né, mais de 40 milhões, né, feito licitação. O órgão da imprensa que fez a denúncia já retirou a matéria do ar, nós não vamos retirar nossa matéria daqui, né? Então, sabe-se lá de onde é que está vindo esse combustível, né? A gente pode pensar tudo, né? Porque você pegar os recursos, uma monta dessa de recursos do município e deslocar tudo para despesa com combustível. A gente está a 126 quilômetros da capital, o nosso município é um município pequeno, não conheço essa frota de carro que tem essa prefeitura para justificar, né, um planejamento de gasto com combustível de uma forma. Isso aí é exorbitante. Qualquer pessoa que tem um pingo de noção. Né? E aí saltou os olhos que o homem já foi lá e já abafou, né? Realmente, não está mais no site, né, que a gente pegou ontem, né, tiramos como fonte, não está lá, mas como você falou, os valores exorbitantes, né, a gente fica quase 2 horas, de viagem da capital. Geralmente a maioria dos assuntos, quando você tem algum assunto para resolver, né, por parte da prefeitura, é aqui na capital. A capital fica a 123 quilômetros, então não justifica, né? A gente é uma cidade que está no norte do estado, né? É diferente de Floriano, de Itaueira, que fica lá no extremo sul, né? Lá no sul do estado, né? E muitas das vezes tem que se deslocar para a capital, mas não, a gente fica aqui pertinho e a gente não vê essa frota de veículos da prefeitura. Eu nem sei se ainda tem, né? Porque antes a prefeitura levava algumas pessoas para fazer exames ali na capital, como não tem médico aqui, levava, mas eu não sei se ainda eles prestam esse serviço ou não. Mas diante de tudo isso é um valor exorbitante, injustificável, né? Eu tô olhando aqui a foto aqui da capa aqui da matéria no YouTube aqui da Rádio Águia Web que o Marcos André fez. Marcos André ninja, viu? Olha, tá bem aqui o capote e atrás dele um caminhão tanque. Já tá na tela aí, tá? Olha só, de olho no combustível. Eita capote.
Mercadoria, né? Pois tá aí, gente. O careca do INSS, se não fosse a federal, né? Porque lá no Congresso ele não apareceu, não. Mas você vê, olha, o governo está preocupado, o governo federal, com os menos favorecidos, né? E os trabalhadores domésticos, né? A empregada doméstica, que foi o presidente Lula, no primeiro mandato dele, que criou a questão de o empregado doméstico ser registrado em carteira, e uma das coisas que a classe média tem ódio do Lula por conta disso, né? Bolsa Família, porque diz que o povo não quer mais trabalhar, ou seja, não quer mais ser escravizado. Empregado doméstico tem que ser registrado, a carteira e tudo. E aí, Roberto, que agora o governo, a partir de amanhã, vai começar a mandar notificação para esses empregadores que não estão depositando o fundo de garantia. Imagine aqui em Barras, né? Que Barras aqui, o emprego, a maior parte do emprego daqui de Barras é informal. Então tem muitos trabalhadores que trabalham aqui na cidade de Barras, são pessoas que não recebem um salário, que não é nada formalizado. E ainda tem esses que muitas das vezes não estão, né, colocando ali fundo de garantia, não estão depositando, porque todo mês tem que fazer o seu pagamento lá. Eu recentemente tinha uma farmácia, mas todo mês tinha que ir lá pagar o do farmacêutico, né, do fundo de garantia dele, caso ele tivesse saído. E quando você contrata a pessoa para trabalhar, você já sabe que tem que ter o dinheiro para pagar a pessoa, né? Porque você está ali vendendo sua força de trabalho. E a partir de amanhã começa a cair o tlim, né? O governo cobrando de quem está com seus empregados domésticos sem depositar o fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos ouvir a matéria. A partir da próxima quarta-feira, cerca de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, de trabalhadores domésticos. Os avisos serão emitidos pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, a plataforma oficial entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores. Neste primeiro momento, a ação do Ministério do Trabalho e Emprego tem caráter de orientação para alertar os empregadores sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista. O prazo da regularização voluntária vai até 31 de outubro e a pasta recomenda que os empregadores fiquem atentos às mensagens enviadas pela plataforma. São mais de 154 mil trabalhadores domésticos em todo o país, contratados por cerca de 80 mil empregadores. O valor total devido pelos patrões ao FGTS ultrapassa 375 milhões de reais. A região Sudeste concentra os 3 estados com maior número de trabalhadores, empregadores e também onde a dívida é maior. São Paulo, com débito de 135 milhões de reais, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para acessar o domicílio eletrônico trabalhista, basta entrar no site oficial det.sit.trabalho.gov.br e fazer login com a conta gov.br ou por meio de certificado digital. As mensagens e notificações aparecem na caixa postal da página. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Está vendo a situação da classe média aí? Não paga o fundo de garantia dos seus funcionários. Quase 400 milhões, quase a metade dos empregados estão com o fundo de garantia a ver navio. É verdade. Mas agora com a aplicação, com a maior fiscalização, né? A lei vai tentar, né? Equiparar, né? E também vai ser um desafio, eu acredito também que vai ser um desafio para aqueles pequenos empreendedores, que muitas das vezes não sabem dos seus deveres legais. Veja só, esse caso, ele é específico só do empregado doméstico. Não é a economia formal, não é o MEI, não é o MEI pode contratar um ou dois funcionários, empresas Eireli tem seus funcionários. Isso é outra história. E é só quem trabalha doméstico, que é contratado por pessoa física.
caso, as pessoas, né, os empregados, né, as pessoas que cuidam do lar, né? Aqui, por exemplo, um estabelecimento que é um CNPJ e bota a pessoa para trabalhar e não assina a carteira, aí já é outra história, aí é um crime, né? É verdade. Agora, é um valor bem alto, né? Então, isso mostra que tem muitas pessoas, né, que estão, né, contratando pessoas, CPF, contratando CPF, que não estão cumprindo, né, com suas obrigações. Só a metade. Né? Então, São quase 160 mil empregados domésticos, tem 80 mil a metade, né? que tem 80 mil que está carecendo dos depósitos. Então, mas eu acho que é passiva a multa, né? Tem até o final de outubro para regularizar tudo na paz. Depois aí disso. O governo Titi Lula disse que vai atrás do dinheiro das empregadas domésticas. E não queira confusão Ele com está o de olho governo. no voto delas, né? É verdade. Confusão com o governo, complicado. Alguma desavisada que não vote é porque não entende o que é luta de classe. Se entendeu que é luta de classe, não vai deixar de votar quem defende a classe dela, vai votar em quem é contra a classe dela. Ou dele, né? Que também tem um empregado, tem sexo masculino, empregado doméstico deve ter, né? Tem sim. Eu já vi, né? Inclusive, tem pessoas que preferem até o homem mesmo, né? Acho que por conta da força, né? Para fazer alguns certos tipos de serviço ali dentro da casa da pessoa. Mas enfim, quem domina é o sexo feminino mesmo. Mulher é bicho que trabalha muito mais do que homem. Porque olha, você tem que cuidar de uma casa, meu amigo. Tem gente que não valoriza, né? E é detalhista, né? Mas, como a gente diz aqui, o serviço não acaba nunca, viu? Dentro de uma casa não tem um momento que não tem uma coisa para fazer. É verdade. A minha mesmo lá em casa, quando eu me sento, eu fazer isso aqui. E ajudando também. Tem que ajudar. E olha que isso é um dos pecados capitais, né? Segundo a Igreja Católica. Se você contratar uma pessoa e não pagar o serviço dele, dá pecado capital. Verdade. Ainda dá multa, né? Agora. Aí a gente vai para a seara civil, né? Criminal. Vamos para a justiça dos homens. Mas eu estou falando isso é porque o Papa Leão XIV criticou o acúmulo de riqueza e citou logo quem? O Elon Musk como exemplo. Leão XIV, ele optou por esse nome, né? A escolha do nome papal de Leão XIV em virtude de Leão XIII ter sido o primeiro Papa que cuidou da questão social. Ele foi quem criou a visão social da igreja, né? O Leão XIII era considerado um papa bem progressista para a época, porque foi na virada do século XIX para o século XX que o Leão XIII exerceu o seu papado. Doutrina social da igreja. Leão XIII foi o que criou isso, a doutrina social, a opção da igreja por defender os pobres. Porque se você for ler a Bíblia, o Roberto aqui lê mais do que eu, né, que eu não sou praticante de religião nenhuma, Jesus Cristo pregava era para os pobres, nunca defendeu o rico, né? Pregava para os pobres, para as viúvas, para as prostitutas, enfim, ele andava ali no meio, não fazia o que eles faziam, mas sempre estava ali junto. O que ele fazia, Roberto? Ele, né, espalhava amor, pregava amor. Transformava água em vinho. Verdade. Foi o primeiro milagre dele. Para mim, o melhor milagre foi não, Marcos André. Você transformar água em vinho é de boa, né? O Marcos André também está falando aqui da comida, da multiplicação dos pães, né? Pães e peixes. Para os pobres comer, né? Os pobres. Não foi para nenhum banquete para rico, não, né? Não, geralmente quem seguia o Senhor Jesus nessa época eram os rejeitados da sociedade, eram as viúvas, eram os coxos, eram os cegos. Aí se Jesus voltasse por agora, esse pessoal meio extremista de direita ia querer muita conversa com ele, né? Porque a visão hoje é a questão da prosperidade, de acumular riqueza, e é justamente o que o Papa
Leão XIV está pregando aí. Vamos ouvir aí a mensagem do Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV expressou preocupação com os modelos de remuneração corporativa que rendem a executivos salários exorbitantes e muito acima do que recebem trabalhadores e trabalhadoras. Ele questionou o crescente abismo entre a renda da classe trabalhadora e a dos ricos. Citando o empresário Elon Musk, o religioso criticou a perda de valores da atualidade. Segundo ele, abre aspas, Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo. O que isso significa e sobre o que estamos falando? Se esta é a única coisa que tem valor, então estamos em um grande problema. Fecha aspas. Ele disse ainda que os CEOs que 60 anos atrás talvez ganhassem de 4 a 6 vezes mais que os operários, segundo os últimos dados, hoje ganham 6.600 vezes mais do que um operário médio. Para o Papa, é preciso lembrar que a humanidade tem potencial de superar a violência, o ódio e a polarização. As afirmações foram feitas em uma entrevista concedida no final de julho para uma biografia de Leão XIV. Os trechos da entrevista foram divulgados pelo site de notícias católicas Crux. Na conversa, ele também criticou a Organização das Nações Unidas. Segundo ele, abre aspas, infelizmente, parece ser geralmente reconhecido que a Organização das Nações Unidas, pelo menos neste momento, perdeu sua capacidade de reunir as pessoas em questões multilaterais. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí eu gosto de discutir religião quando a religião ela envereda pelos problemas reais do povo, não por uma questão moral, né? Eu não me lembro o nome de um pastor brasileiro que foram perguntar a ele o que Jesus Cristo falou na Bíblia sobre homossexualismo. Ele disse nada, ele não falou absolutamente nada. Lógico que tinha aí um pastor ainda emenda, né? Caio Fábio, o nome do pastor Caio Fábio. E aí ele fala, olha, na época lá na Palestina tinha homossexual, porque sempre teve homossexual em toda a história da humanidade. Alexandre o Grande, né? Era bissexual. E aí eu pergunto pro pastor Caio Fábio o que Jesus falou sobre nada, ele não falou absolutamente coisa nenhuma, ele convivia normal, porque nessa época nem tinha essa celeuma, esse preconceito, era uma coisa normal, não precisava ele falar. Ele precisou falar contra a violência contra a mulher, por exemplo, que uma mulher ia ser apedrejada e ele pediu para não apedrejar, né? Verdade. Não é isso? Ainda fez todo mundo refletir, né? Quem não tivesse pecado ali não era para jogar, não. Ou seja, quem não errasse, né, assim como ela errou, né, porque segundo os historiadores, né, porque na Bíblia não fala exatamente o que ela fez, mas os historiadores falam que ela foi pega, né, em adultério, mas o Senhor Jesus fez isso, né, levou a pessoa a refletir, né, se ela não tivesse pecado, então não poderia jogar pedra. Ninguém, então, né? É uma pauta concreta, porque o Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres, contra as comunidades LGBT, que ia mais, né? Nós temos os indicadores de violência. Isso a gente devia estar discutindo. A população diminuiu o feminicídio, né? Há pouco, um mês, acho que menos de um mês, um barrense que morava lá em Parnaíba matou a ex-mulher e um vereador de Parnaíba. Penélope, o nome dela. Isso a gente devia estar discutindo, né? Acabar com esse discurso de ódio. Discutir segurança alimentar. Ontem eu estava vendo um documentário a respeito de produção de alimentos, por isso que o Brasil é um país muito importante para o mundo. E vocês vão já entender por que o Brasil é super importante para o mundo, porque que a China quer construir uma ferrovia ligando o Brasil, Argentina, Chile, Peru, né, para escoar a produção daqui da América do Sul para a Ásia, porque lá tem mais gente do que aqui para comer. Porque veja só, Roberto, preste bem atenção nesse número. Nos próximos 40 anos, a humanidade vai ter que produzir mais alimento do que a Terra produziu em 8.000 anos. Então isso aí tem que ser pautado logo, hein? Porque 40 anos passa rápido
e produzir mais mais. Do que foi produzido em 8.000 anos. Então, Agora, por que isso? Porque no começo do século XX, a população mundial não era 1 bilhão de pessoas. E hoje é mais de 8 bilhões de pessoas. E aumentando. Então tem que ter. Por isso que alimento é caro. Alimento. Agora mesmo, a China está construindo um mega. No Porto de Santos, está construindo um terminal para escoar a produção de soja, de milho. É uma estatal chinesa que arrematou num leilão lá deste governador Tarcísio, um pedaço do Porto de Santos, está construindo os maiores terminais de exportação de soja, de milho. E os americanos estão tudo chupando o dedo com os armazéns tudo cheio lá, né? E que eles vendiam para os chineses, e agora com esta briga do laranjão com o resto do mundo, a China deixou de comprar e está comprando mais aqui do Brasil. Né? Então o Brasil é um país importante pela produção de alimentos, mas a gente tem que avançar além disso, não ser só um produtor de alimentos, a gente tem que voltar a se reindustrializar, né? A investir em educação, para que a gente também possa participar dessa mudança tecnológica que o mundo sempre enfrentou. A revolução tecnológica, a gente está na 4ª revolução, vamos para a 5ª revolução tecnológica, da revolução industrial para cá. Né? E a população aumentando, eu vou repetir, nos próximos 40 anos a humanidade vai ter que produzir comida, mas em quantidade maior do que foi produzido em 8.000 anos para trás. Né? Então, quando você vê esse pessoal negando, em 40 anos destruíram uma área equivalente à França na floresta amazônica. Nós não precisamos derrubar nossa floresta. Nós já temos muitas áreas, reaproveitar todas as áreas que já foram degradadas no Brasil. A gente tem lugar aqui para produzir a toda a largura aqui nesse país. Agora a gente precisa de ter infraestrutura para escoar essa produção. Né? Tá aí, estão terminando uma rodovia transnordestina que futuramente pode ser interligada com essa transoceânica, né, para ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, nos integrar à América Latina, à América do Sul, que o Brasil sempre foi um país muito virado de costa para os nossos irmãos aqui das Américas e mais voltado para a Europa e para os Estados Unidos. Né? E isso está mudando, porque o mercado, o consumidor, está na Ásia, né? E é através do Pacífico que é melhor. Né? Com essas novas rotas, você vai economizar tempo e dinheiro. É verdade. Tempo e dinheiro. Então, a preocupação, voltando ao Papa Leão XIV, e também em dividir a renda. Para que um sujeito como o Elon Musk tem 1 trilhão e outros não têm o que comer? Isso não é ser cristão. Teve uma manifestação monstruosa da extrema-direita no final de semana em Londres, mais de 100 mil pessoas, a maior manifestação que Londres já teve, da extrema-direita contra a imigração, porque lá é como se fosse o imigrante é como o judeu no tempo do Hitler, da Segunda Guerra Mundial. Né? É a genie. Né? Então, está lá o Elon Musk, né? Apoiando a extrema-direita. Todo lugar, lá na Alemanha, discussando na AfD, que é a sigla, a alternativa para a Alemanha do partido que defende os ideais nazistas na Alemanha, é o partido que mais cresce na Alemanha, embora o Die Linke, que é o partido de esquerda, genuinamente de esquerda lá da Alemanha, também deu uma crescida boa na última eleição. Os extremos, né, cresceu esse AfD e o Die Linke. Então a gente tem que ver que o mundo está conturbado, e o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil está dando aula, né, para o resto do mundo, porque a extrema-direita está querendo dominar, e a extrema-direita dominando a Alemanha, dominando a Inglaterra, dominando a França. Vocês acham que eles vão se virar contra quem? O maior país da América do Sul. Eles vão se virar contra nós. Eles vão se virar contra nós.
Isso aí não tenho dúvida. Então o mundo, infelizmente, o mundo devia, a gente, como diz o Papa Leão XIV, a gente está procurando discutir essas pautas econômicas, largar a questão moral, porque a questão moral, a questão religiosa é uma coisa que tem que ser discutida no seio da família. Né? No seio da família. Isso não pode ser usado como uma alavanca de politicagem. Religião e política não dá certo aí. Eu não gosto do modelo do Irã, que é uma república islâmica. Deus o livre de querer. Aqui, e Israel é uma república judaica, é outra coisa ruim. O Estado tem que ser laico. Qual era a saída lá para a região da Palestina? Um Estado só. Porque tanto palestino como judeu, todo mundo é igual. Por que as pessoas têm que ser classificadas e diferenciadas, não é? Pela religião? De ontem para hoje, Israel matou 40 palestinos. E a gente não. E na hora que alguém fala num americano que foi morto lá, por ele, por outro rapaz que agora já está se descobrindo que é também de uma organização de direita, o jovem que supostamente matou o Charles Kirk, ninguém pode falar, porque se falar cria comoção, caça-visto, gente perde emprego, aquela história toda. E todo dia Israel mata 40, 50, 60, 70 palestinos, ninguém derrama uma lágrima. É verdade, né? Então, mas voltando aqui com relação a essas pautas, o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo em geral tem que trazer essa pauta urgente, né? Com relação à questão da produção de alimento, né? Porque e isso também muitas das vezes é refletido através do acúmulo de capital, né? Tem um lado, né? Geralmente eu gosto de trazer sempre o outro lado, né? De repente, né, esse valor que ele está acumulando, esse acúmulo de capital, também pode avançar em áreas tecnológicas, né? Não sei se isso seria o caso dele. O Donald Trump está diminuindo os impostos dos ricos e aumentando o imposto para os pobres, porque essas tarifas quem paga são os pobres, não pagar os consumidores. Essa aqui é a verdade. E aqui no Brasil tem essa questão, o Congresso Nacional, extremamente conservador, não quer cobrar imposto dos ricos. Porque a gente tem que cobrar, o pobre já paga imposto, o pobre não tem como se esconder de pagar imposto, quem não paga imposto é o rico. O Elon Musk tem como pagar imposto, a família dona do Itaú, aqui no Brasil, tem que pagar imposto, não pago. Porque eles têm dinheiro demais, eles têm dinheiro para viver a família deles, se o mundo ainda existir, né, da marcha que vai, porque, veja só, a gente tem que produzir em 40 anos o que a Terra produziu em 8 mil anos. Aí causar guerra, né? E já está, nós estamos no meio dela. Porque nós estamos no meio dela. E esse acúmulo de capital, ele é refletido em todo lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil, né? A gente fala muitas das vezes dos empresários, mas também tem muitos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, que ganham bastante, né? Não é que só ganham, tem eles que são milionários, né? Riquíssimos, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão de começar a taxar não, né? De aumentar os impostos para os ricos e também aliviar para os pobres, né? Porque geralmente aqui no Brasil é o caso, né? Que geralmente o pessoal de classe baixa é o pessoal que carrega o país inteiro nas costas. Então tem que ter essa justiça social, começando também até mesmo dos políticos. É verdade. Mas, Roberto, e Moisés? Você conhece o Moisés? Qual deles? O da Bíblia? Não é o Moisés da Bíblia, não. É o Moisés chargista. Ah, sim, O maior chargista piauiense. Ele fez uma charge hilária. Você já viu a charge? Bota aí na tela aí, Marcelo André, a charge aí do Moisés. O que a gente tem? O que a gente tem aí na charge? Um avião. E o avião é eleições de 2026, né? Isso. E aí aqui tem um piloto com a comissária de bordo aqui, falando com os deputados e candidatos a deputado. Tem um bocado aqui, se eu ver aqui, 2, 4, são quantos aqui, figurinha aí? 1, 2, 3, 4, 5,
Botou gente. E ali um carro. 16. Tem 16 figuras aqui, né? Todas conhecidas aqui da política que querem ser deputado federal. E um reboque aqui levando 2 cadeiras embora, né? Isso. E o que diz aqui o piloto? Devo informá-los que nosso voo com destino a Brasília contém capacidade limitada de apenas 8 assentos. Metade fica, né? Ainda pode derrubar o veto lá na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Eu acho difícil. É difícil. 80% da população, mais de 80% da população, segundo o Datafolha, é contra o aumento do número de deputados, né? 80%. Agora, nós aqui vamos perder o número de vagas porque nossa população diminuiu, né? Por que será que nossa população diminuiu? Que o povo foi-se embora daqui. Que aqui tá bom ou que aqui tá ruim? Aqui não tá bom não, né? E o político ele não pode nem falar nada, porque são as políticas que são feitas por eles, políticas públicas que levam as pessoas a permanecer no seu estado, então migrar para outro, né? O Rio de Janeiro também é um dos estados que deve perder deputado, né? Outro indo embora do Rio, né? Já foi. Não sei se o Rio já foi ultrapassado economicamente por Minas Gerais. Em primeiro lugar é São Paulo, né? Depois Rio, Minas. E aí tá aqui a charge, né? Dá para identificar aqui. Tá aqui o Franzé. Aqui o... Quem mais aqui? Tá aqui o do republicano, como é o Jadiel, é o bem da frente, né? O mais assustado. O Júlio Couveia também tá bem aqui, tá no pé da escada o Júlio Couveia. Tá apressado. Pois olha, aí tem aqui, ó, partidos orientam estratégias, aqui tá esse aqui é um comentário do Elivaldo Barbosa lá da TV Cidade Verde, né? A charge do Moisés, né? E ele está colocando aqui que os partidos estão orientando estratégias com relação à redução de vagas na Alep e na Câmara, né? Mesmo antes da confirmação, derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de lei que preserva bancada de estados que perdem vagas na Câmara Federal, os partidos já planejam estratégias, contando, no caso do Piauí, com apenas 8 deputados federais e 24 estaduais. Quer dizer, já estão contando como certa a redução, né? Os estrategistas aí dos partidos. Reduzem o número de candidatos. Prestem bem, atentai bem. Reduzem o número de candidatos. Lógico, né? Porque só é o número de vaga mais um. São só 25 candidatos a deputado estadual. E tem as candidaturas femininas, né? Que não pode ser uma candidatura fantasma, tem que ser candidata mesmo. Porque agora mesmo, essa semana, já foi caçado o MDB de uma cidade do interior do Piauí por uma candidatura fake feminina, né? Então, olha, alinham candidaturas femininas e buscam ampliar a competitividade em razão do aumento do coeficiente eleitoral, usando o cálculo para a definição dos eleitos. É mais de 80 mil votos o coeficiente para eleger um deputado estadual. O novo cenário complica a situação dos pequenos partidos. Esses estão praticamente fora, né? O único partido que, além do MDB e do PT, né? Além do MDB e do PT, porque o PSD não tem candidato a deputado estadual, só o PP tem chance. Só 3 partidos têm chance de alcançar o coeficiente, segundo as perspectivas, estimativas, projeções, né? Não é isso? É isso. Então, olha, o cálculo o novo cenário complica a situação dos pequenos partidos e acentua a disputa nas médias e grandes legendas. E um passarinho me contou que a candidatura aqui de baixo está ameaçada. Tá meio complicado aí. Até agora o homem nunca falou mesmo se de fato vai ou não.
Tá em cima do muro. É porque ele está sonhando ainda em derrubar o veto do Lula. Não derrubando o veto do Lula é saber se vai arrumar primeiro vaga para ser candidato. Porque as candidaturas dentro do MDB, por exemplo, aquele vereador de Teresina, o Dragalana, Dragalana, isso. Ele queria se filiar no PT e deram um bomboquinho nele lá, não deixaram ele se filiar não. Não, aqui não tem vaga para você não. E ele está tentando uma vaga no MDB. Ainda também não sabe se tem vaga no MDB. Vereador de Teresina. Eu pensei que já estava certo, a gente tinha até noticiado, mas eu conversando com o ex-prefeito Chico Marques, encontrei com ele por acaso, e a gente conversando a respeito dessa questão eleitoral, quando eu já fui vereador com o Chico Marques, e a gente, quando dois políticos ou ex-políticos se encontram, o assunto é política, né? E aí a gente estava fazendo essas conjecturas, né? E o Dragalano ainda não, Chico Leite, lá no MDB ainda não está certo, não. Está certo o Temisto, voltando. O Temisto já né? Já tem a vaga dele lá ferrada, né? O ferro dele está lá, porque tem um filho deputado estadual, né? E é o vice-governador. Né? Então, a disputa, gente. A disputa pela vaga para ser candidato. Para ser candidato assim, num partidinho rei pequeno aí é fácil. Né? Até eu posso ser candidato. Basta eu me filiar, sair do PT. Já estou com vontade de sair faz tempo mesmo. Já tendo entrado. E me filiar, por exemplo, do PSOL. Eu sei que eu arrumo uma vaga lá para ser candidato. Mas no MDB, no PT, a briga tá de foice no escuro para arrumar a brecha para ser candidato. Eu não gosto de usar esse termo, né? Mas o WC agora tá, como o pessoal diz, tá com fogo, tá aperreado, né? Se o Dragalana, que é vereador da capital, né? Tem bastante voto lá, não tá certo. Imagine o WC que não sei se ou era secretário de administração aqui de Barras. Então, no PT ele já foi despachado, ele murchou as orelhas, partiu pro MDB e tá no balanço ainda, não sabe se tem a vaga não. Sem falar na quantidade de votos, 80 mil votos. 80 mil a legenda, né? Para eleger o primeiro partido tem que atingir 80 mil votos. Né? Aí a cada 80 mil votos vai conquistando uma cadeira, né? Os últimos podem entrar pela sobra, né? Não necessariamente 80 mil votos. Mas boa parte dos eleitos na eleição passada já é 40 mil, 50 mil, 60 mil votos. Mas o cara que está com 9 tanques de gasolina, né? Com cada tanque mais de R$1 milhão de gasolina, pode ser que ele tenha confiado nesse petróleo, né? Ano pré-eleitoral geralmente se dá muita gasolina por aí nessas passeatas, né? Gasolina, viu? 40 e quantos milhões mesmo? 46 milhões, né? 46 milhões. 46 milhões de gasolina. 4 postos, cada posto com quase 10 mil. Quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Cada posto de gasolina. É 4 postos, né? 4 postos. 4 postos de gasolina aqui das Barras do Maratona. Quase 10 milhões cada posto. Pois é. Por isso aí, imagine quando o Moisés, vou dar essa ideia para ele fazer uma charge dos deputados estaduais procurando vaga para ser candidato, né? Porque aqui estão querendo tem 16 aqui para 8 vagas no avião aqui do Moisés, né? Nem concorrido não não. A confusão é grande. Mas tem aquela esperança, né, de derrubar o veto. Mas foram atrás do PL, como eu já disse. E aí o Sóstenes disse, não, a gente só vota essa história de aumentar ou diminuir deputados se votar anistia. Tudo que falo pro homem do PL, ele anistia. Sabe aquela propaganda daquele tempo de compre batom? Todo lugar, eu acho que vocês não são desse tempo, né?
um chocolatezinho da garota, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Todo lugar onde o meninozinho ia, ele botava propaganda nessa história do compre batom. Eu vou trazer isso de volta para cá. Esses comerciais antigos, estou estudando marketing. Abriu um quadro. Abri um quadro aqui. Abriu um quadro aí. Isso eu não lembro não, mas até os comerciais de antes era melhor do que o de hoje, né? Mais criativo, interessante. Tem umas coisas de fita, né? É verdade, gente. Olha, mas no final de semana a gente vai contar aí com a vinda do Brau, né, Roberto? Sim. Já está agendado. Já está agendado, inclusive, diz que tem dois canais de TV que vêm fazer a cobertura, né, da capital, que estão ficaram admirados aí dessa ação do Brau de construir as casas. E a casa da Thalita já está no ponto, né? Tá no ponto. Foi rápido. Foi rápido, né? E esse vídeo aqui foi você que fez ou foi o Paybet? Eu não sei. Esse vídeo aqui que eu recebi não foi você que produziu, foi, não? Foi não, esse aí não. Vamos assistir o vídeo aí. Não é só a música, tem, né? tem um áudio, tem a música, mas a gente não pode pôr a música, né? Pois é, vou botar só o vídeo se quiser. Bota o vídeo aí. Foi rápido aí nos Mimosos, né? Vai ser sábado, né? Sábado agora. A entrega, né? Isso, sábado. Eita, que a Thalita deve estar muito emocionada, né? Que vai ter agora um quartinho para dormir. É verdade, o né? O irmãozinho vai nascer, vai ter a casa. A mulher tava grávida, né? Tá grávida. Tá grávida, né? Vai vir neném agora em novembro, né? Então, a criança já vai chegar com um mínimo ali de conforto, né? Porque na condição que eles viviam lá, não tinha nem condição, né? De estar recebendo essa criança, porque eles moravam ao relento, né? Mas agora, graças à Associação Mundial de Carcará, né? Através do presidente Robert Brau, essa família aí vai ter um pouco de conforto, né, para dar continuidade aí ao sonho da Thalita. Sabe como é grávida em espanhol? Não. É interessante isso. Embaraçada. Faz todo sentido agora. É um embaraço terrível, né? Tá gestante, não tem a casa, né? E aqui não ter prefeitura, não ter secretaria de assistência social. Minha Casa Minha Vida aqui de Barras é debaixo dos panos, né? Mas um dia nós vamos ter que saber quem é essas pessoas que ele quer dar essas casas, né? Se é o modelo que fizeram lá nos residencial, que ainda hoje tem casa fechada lá, porque deram para quem não precisava, né? Tem muita casa abandonada, né? Esses dias agora eu estava lá, né, fazendo as filmagens do incêndio, né, que teve lá. Muita casa, sabe? Muita casa que o mato na frente tá tomando a casa, entendeu? Então a gente nitidamente vê que as pessoas não moram ali, pessoas que ganharam não a tem casa. água, né? Não tem água, né? Inclusive até a Águas do Piauí mandou para mim uma nota, né, para mim divulgar lá no meu portal, dizendo que o serviço, né, melhorou, o abastecimento de água. Aonde mesmo? Aí eu até perguntei mesmo, né, se aonde, né, porque até então as reclamações são as mesmas. E eu acompanho a questão de outros municípios, aí a reclamação com as águas do Piauí é de corrente até Luiz Corrêa. É verdade. E as cidades que a água ainda é municipalizada, o governo já deu ultimato. Vai passar para Águas do Piauí. Exemplo aqui de Campanhal. Uma crítica. Esse é um tipo de crítica que eu gosto, né? Criticando o governo do presidente Lula, porque o BNDES, inclusive, está financiando um monte dessas empresas aí para comprar esses sistemas de abastecimento no Brasil. Tem dinheiro público, quer dizer, vão privatizar, mas ainda usa dinheiro público para privatizar, porque o BNDES tem para... Pô, você já pega o patrimônio público, ainda pega o dinheiro público, né? Pega o dinheiro público e tá na mesma, né? Porque a população não tem melhora de coisa nenhuma, não, essa privatização. É de norte a sul do Brasil, do Iapoque ao Chuí, de Corrente a Luiz Corrêa. Eu não conheço um lugar que tem assim, elogio, rapaz, o negócio melhorou, que é uma beleza e tudo. Não. É uma coisa sem sentido. Veja só a população, né? Os nossos ouvintes aqui, os internautas.
pega uma coisa pública, porque a GESPISA foi construída com o dinheiro do povo, e entrega, não se sabe por quanto, para uma empresa privada. Aí a empresa privada pega o dinheiro com o governo, com o BNDES, para financiar essa suposta, não é uma compra, né? Essa leilão, essa concessão. Acontece que até agora a população, oi povo, ó, nós aqui no mundo real não sabemos para onde é que foi esse dinheiro desta concessão. Porque onde foi que enfiaram esse dinheiro? Pois é, fiado não foi. Então o dinheiro chegou, ninguém sabe o que fizeram com o governo, onde vai ser investido, se vai ser pago ainda, se vai ser pago em prestações, se que a população, não somente aqui de Barras, mas do estado todo, fica se perguntando, né? Porque até então, agora a Águas do Piauí é responsável, né, pelo serviço de abastecimento, não melhorou em nada, mas a gente sabe que o dinheiro chegou, ou então, pelo menos era para ter chegado, né? Por isso é que dizem que o rio só corre pro mar, né? Isso é uma brincadeira com a água, né? Porque, veja só, o cabo pega, recebe uma empresa, tá aqui, ó, uma ETA dessa, uma estação de tratamento da água aqui de Barra, não é barato para construir, não. Né? Com toda a rede já montada, aí pega uma empresa, né, pública, e aí, não, precisa ter um financiamento, aí vem o governo federal, através do BNDES, dinheiro público, é privado só o lucro, né? A gente privatiza o lucro é da empresa. Agora, os investimentos, custos, que a população se exploda. Essa que é a verdade. É verdade. Ponto final em mais uma edição do seu jornal Águia Web. Vamos rogar aqui os deuses, aos orixás, para que amanhã a gente esteja com vida para vir aqui mais uma vez conversar com você. Com gasolina ou sem gasolina, né, Marcos André? É verdade. Buenas tardes. Boa tarde, gente. Deus abençoe. Até amanhã e fique aí com o vídeo da Thalita. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.